Olá, voltei. Não. Começar é a pior coisa pra mim. Depois que começa, Bloom, até começar. Olá, queridos. Não. Tô de volta. E hoje nós vamos falar do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Eu ia começar esse vídeo dizendo que é muito importante a leitura desse livro agora, nesse momento. Mas, na verdade, eu acho que isso é muito errado, assim, de se dizer, porque não acho que seja só nesse momento importante a leitura desse livro. Acho que esse livro, ele precisa ser lido, principalmente por pessoas que vivem uma realidade, assim como eu sou uma dessas pessoas que vive uma realidade tão distinta dessa realidade relatada aqui nesse livro. Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em Minas Gerais, mas ela foi morar em São Paulo e é onde se passa esse livro, né? O livro é o diário dessa mulher. Ela conta a sua sobrevivência, como aquele dia a dia pesado de uma moradora de favela, enfim. Ela morava na favela do Canindé, em São Paulo. Ela começa escrevendo no dia 15 de julho de 1955, que é até dia do aniversário de 2 anos, se eu não me engano, da filha dela, da Vera. E aí ela tem uma pausa e depois ela volta no dia 2 de maio de 58. Como é que esse livro chegou, como é que isso chegou a ser um livro, né? Se tornou um livro. Um jornalista, Audálio Dantas, é até ele que escreve o prefácio aqui, ele foi fazer uma reportagem sobre favelas. Era uma favela que se estendia cada vez mais ali às margens do Tietê, e ele foi fazer uma reportagem sobre o dia a dia, né, daquela favela, das pessoas que ali habitavam e tudo mais. E quando ele chegou lá, ele encontrou a Carolina e ela dizendo que ela tinha muita coisa pra falar. E óbvio que ela tinha muita coisa pra falar, porque ninguém melhor do que ela pra falar, porque ela morava aquilo ali, ela vivia aquela realidade. E ela tinha esse diário, ela escrevia muito, ela gostava muito de escrever, ela gostava muito de ler. Ela conta isso aqui diversas vezes, essa paixão que ela tinha pela leitura e pela escrita. E ela tinha esse diário e ela resolve mostrar pro Audálio Dantas, esse jornalista, e ele fica, né, ele fala, cara, é isso que eu preciso, né? Na verdade, eu não vou fazer matéria nenhuma. Eu vou publicar o que essa mulher tá escrevendo. É um livro que realmente, eu quando li, assim, mexeu muito comigo, porque é isso, como eu já falei, é uma realidade totalmente distinta e é uma realidade muito dura, muito cruel. Ela conta que várias vezes ela pensou em suicídio. Ela tem 3 filhos, o João, o José Carlos e a Vera. O João é o mais velho, o José Carlos é o do meio, a Vera mais novinha. Ela conta uma coisa que me pegou muito nesse livro, assim, que eu senti muito, ela contando de todas as vezes que os filhos sentiam fome e ela não tinha o que dar para os filhos dela comerem. No primeiro dia do diário, que é no dia 15 de julho de 55, que é aniversário da filha dela, ela conta que ela vai atrás de um calçado para a filha dela, porque ela não tem o que botar nos pés, ela não tem o que calçar. Ela conta dessa saga dela atrás de um sapato para a filha, para dar de aniversário. E ela consegue. E uma das coisas também que mais me chocou assim, nesse livro, que a maioria das pessoas que já leram, elas sempre falam isso, que ela dá cor pra fome. Sentir fome é algo tão normal no mundo dela que ela deu uma cor. Ela diz que a fome é amarela. Quando ela sentia fome, quando ela tava com muita fome, ela enxergava tudo amarelo. As pessoas, os lugares, tudo ficava amarelo. E isso foi uma coisa que me marcou muito nesse livro, essa questão dela dar uma cor pra fome. Era muito nesses momentos também que ela sentia fome, que os filhos estavam com fome, que ela mais pensava em se matar. Mas ela, né, aguenta firme e segue a vida. Ela é uma catadora de papel. Ela faz também duras críticas aos políticos, né, da época, que o presidente da República era o Juscelino Kubitschek e o governador de São Paulo era o Jânio Quadros. Ela faz duras críticas aos políticos, né, nesses momentos de fome e toda essa miséria que ela vivia. E tinha até algumas vezes que ela fazia uns poeminhas, assim, né, criticando os políticos. Tem um aqui, eu deixei marcado, ela diz o seguinte: político, quando candidato, promete que dá aumento, e o povo vê que, de fato, aumenta o seu sofrimento. Então ela fazia, volta e meia tem esses poeminhas que ela fazia criticando os políticos, né? Ela dizia que toda vez que ela sentia fome e que um filho dela pedia uma comida e ela não tinha o que dar, ela xingava o presidente, o governador e, enfim. Quando chovia também, né,
era péssimo para ela quando ela chovia, que ela, muitas vezes, dependendo da chuva, ela não conseguia sair para trabalhar, ela não conseguia sair para catar papel. Aí ela diz aqui, o meu dilema é sempre a comida. Então ela tá sempre mostrando esse sofrimento que é você não ter o que comer. Tem uma parte aqui que ela diz, como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra tem mais ficou oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Isso ela conta diversas vezes. Ela conta também muito da relação das outras pessoas com os filhos dela, como se incomodava, né? Da relação dos vizinhos, que muitas vezes os vizinhos atacavam os filhos dela, e até ela mesma, ela sofria também muitos ataques, porque como ela gostava muito de ler e de escrever, e isso não era uma coisa comum, ela sofria muitos ataques por causa disso. E ela também não tinha marido, então ela era que saía para trabalhar, ela que sustentava aquela casa, ela que sustentava os 3 filhos sozinhas, então ela era muito atacada por isso também. E os filhos dela também, volta e meia, ela chegava e um filho dela se queixava que algum vizinho tinha gritado com ele, e ela ficava indignada com isso, ela falava, nossa, como é que pode um homem de 50 anos discutir com uma criança? As pessoas perguntavam, né, se ela não ia repreender os filhos, e ela falava que não, porque são crianças, e ela respeitava o fato de serem crianças, e ela sabia toda a realidade dos filhos, né, como aquilo incomodava ela, e ela realmente não queria aquela realidade para os filhos dela, então ela não ia repreender os filhos, ela falava, eles são crianças, eu não vou repreender, e eu gosto das crianças, ela sempre fala isso, eu gosto das crianças. Tem uma parte aqui, ela tá procurando comida, e aí um cara diz a ela, pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Aí ela fala, foi a primeira vez que eu vi minha palavra falhar. Eu disse, é que eu tinha fé no Kubitschek. E aí o cara diz, a senhora tinha fé e agora não tem mais? E aí olha o que ela responde. Não, meu filho, a democracia tá perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo tá enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Esse livro é muito bonito, assim. Tem passagens aqui que eu ficava realmente sem saber o que dizer, assim, porque é realmente muito bonito e esse livro mexe muito com a gente. Isso aqui é real, né? Isso é o diário dela, isso é real, ela realmente passou por isso. Ela faleceu em 77, se eu não me engano, mas ela realmente passou por isso aqui. Isso é a realidade dessa mulher. Então, isso é muito louco. Como, na verdade, é uma realidade totalmente diferente da minha, é uma coisa que está distante de mim, né, do meu entender, assim, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito próxima. Tá aqui, tá do meu lado, eu vejo quase que diariamente. Então, quando você lê isso aqui, que você dá de cara com essa realidade, na verdade você não dá de cara porque você tá lendo, você não tá vivendo. É o mais próximo que eu consegui chegar até agora dessa realidade, e é por isso que mexe tanto, porque isso aqui a gente fala assim, é isso aqui que o povo brasileiro vive, é isso aqui que é a realidade, entendeu? Aí a gente toma essa porrada que a gente fala, nossa, realmente. Tem uma coisa aqui que ela fala, eu quando estou com fome quero matar o Jânio, quero enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Uma das frases que foram mais marcantes, assim, pra mim, nesse livro, é uma que ela põe aqui logo no início. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Essa frase é incrível. Esse livro, ele é todo incrível. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Esse livro é professor, assim, também. Ele mostra pra gente realmente a realidade. Tem um outro poema aqui também que ela fez pros políticos. Juscelino esfola, Adhemar rouba, Jânio mata, a Câmara apoia e o povo paga. Ou seja, a mesma realidade, né? Isso aqui é 1958, né? Que isso aqui já ela começa em 55 e depois volta em 58. 62 anos depois e a realidade é a mesma. E ele é todo ilustrado, as ilustrações são lindas. Essa daqui é ela lendo. Tem uma dela escrevendo que é a minha preferida. Aqui. Isso aqui também é bom. Aqui, ó. Essa é boa também. Ali a Vera. Aqui, as crianças. Adoro essa também. Enfim, ele é todo lindo esse livro. Eu acho que ele é um livro necessário para a vida de qualquer ser humano. Eu queria citar aqui a primeira vez em que ela fala em quarto de despejo. Ela diz, e quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. E essa é a primeira vez em que ela fala quarto de despejo e depois ela volta a usar esse termo quarto de despejo para definir a favela diversas vezes aqui no
no diário, né? No final tem uma entrevista aqui bem bacana com a Carolina Maria de Jesus. Na época da entrevista ela já tinha saído da favela, foi após o lançamento do livro, né? O livro, se eu não me engano, foi lançado em 1960, agosto de 1960, e essa entrevista é bem bacana. E eu separei uma parte aqui que eu gostei muito, em que pedem para ela definir o mundo fora da favela. E ela diz: decepção. Pensei que houvesse mais idealismo, menos inveja. Mas aqui há não só muita ambição, mas também o desejo de vencer a qualquer preço, mesmo que os meios empregados sejam podres. Quando matei um porco, lá na favela do Canindé, alguns vizinhos exigiram um pedaço de carne. Rondavam meu barraco, feito bicho que fareja presa. Lá na favela era o porco, aqui é o dinheiro. No fundo, é a mesma coisa. Lembrei do meu provérbio: não há coisa pior na vida do que a própria vida. Isso aqui é tenso. Esse livro, ele teve um impacto muito grande, assim, né? Após o seu lançamento, ele foi traduzido para 13 idiomas diferentes, eu acho. O impacto dele foi enorme, vendeu mais de 100 mil exemplares, enfim, diversas pessoas comentaram sobre o livro e foi criado um movimento também, MUD, que é Movimento Universitário de Desfavelamento, né? Que foi fundado por um grupo de estudantes. E aqui diz isso: o impacto causado por quarto de despejo foi além das discussões sobre o texto. O problema da favela, na época de dimensões ainda reduzidas em São Paulo, foi discutido por técnicos e políticos. Um grupo de estudantes fundou o Movimento Universitário de Desfavelamento, cuja sigla, MUD, MUD, né, revelava no mínimo uma intenção generosa ou um sonho. Então ele teve realmente, na época, ele já teve um impacto assim muito grande realmente, e ele é impactante até hoje. A realidade ainda é a mesma, não mudou absolutamente nada. Só o que mudou realmente foi o cenário de São Paulo, que já o cenário não é o mesmo desse daqui, mas a realidade continua sendo a mesma. E é isso, minha gente, leiam esse livro, por favor. Por favor, esse aqui eu vou pedir por favor para vocês lerem, porque esse livro é um livro necessário para qualquer um, tá? É realmente um livro que deve ser lido, deve ser discutido, não pode ser esquecido, porque esse livro ainda é muito atual. Então ele precisa estar presente na nossa realidade cada vez mais. E nada, como eu já falei aqui diversas vezes, nada melhor, já falei no início desse livro, vou repetir, no início desse vídeo, vou repetir. Nada melhor, ninguém melhor para falar sobre algo do que uma pessoa que viveu aquilo. Essa pessoa que viveu isso. Ninguém conseguiria escrever isso aqui, só ela mesmo, porque foi a realidade dela. E como eu sempre digo, nós temos que valorizar escritores brasileiros, escritoras brasileiras, e temos aqui um grande livro de uma grande escritora brasileira. Valorizem isso, por favor, leiam Quarto de Despejo. Esse aqui é da editora Ática. Enfim, é isso, minha gente. Muito obrigada, beijinhos, fiquem em casa, por favor, usem máscara, lavem bem as mãos e passem álcool em gel. E é isso, até semana que vem.